2020. Hoje exibimos a 10ª de um total de 18 sabatinas exibidas durante o mês de outubro, com todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo e os 4 vices das chapas mais bem colocadas nas pesquisas. Pois é, e lembramos que a TV Gazeta é a única emissora aberta a abrir espaço na programação para todos os candidatos igualmente, com o objetivo de ajudar você, eleitor, que está em casa, a definir o seu voto. E quem comanda as entrevistas é a Denise Campos de Toledo. E agora eu converso aqui nessa série de entrevistas com o deputado federal Orlando Silva, que é candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PCdoB. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite aos telespectadores da TV Gazeta. Bom, deputado, vamos falar de pautas, então, que nós temos, né? O senhor já trabalha nessa questão emergencial em relação à calamidade lá no Congresso, né? Foi relator, inclusive, dessa proposta, só que a gente vai ter ainda problemas para a economia brasileira a partir do ano que vem. Eu queria saber, pensando na cidade de São Paulo, quais seriam as suas propostas para a saída da crise, para acelerar a retomada? Veja, Denise, 2021 será um ano bem difícil, porque nós não teremos à disposição recursos que nós tivemos em 2020. Eu fui o relator do estado de calamidade pública, que na prática deu um cheque em branco para o governo federal investir tudo que fosse necessário para combater a Covid. O prefeito que assumir em 2021, que espero que seja Orlando Silva, terá a obrigação de mirar na geração de emprego e renda. Eu acredito que a prioridade de São Paulo em 2021 será gerar emprego e renda. E para isso, retomar investimentos de obras públicas, porque você sabe que a construção civil emprega extensivamente, criar frente de trabalho, sobretudo para jovens, porque os jovens sofrem no dobro quando temos um nível de desemprego como que temos hoje, e apoiar cooperativas nas periferias, microcrédito, ou seja, um conjunto de medidas para gerar emprego e renda é a minha prioridade. Agora, como estimular os negócios que podem gerar emprego? A responsabilidade ficaria mesmo com a Prefeitura, com o Poder Público? Eu acredito que a Prefeitura ela pode ser indutora do crescimento, mas evidentemente que ela, além da ação direta, e para isso será necessário nós criarmos um espaço fiscal, liberarmos recursos para que a Prefeitura possa agir, ela pode fazer muitas parcerias. Eu tenho dado exemplo das operações urbanas. São Paulo tem boas experiências de operações urbanas, onde você explora potencial construtivo, estimula a atividade econômica do setor privado e tem como contrapartida a produção de unidades habitacionais de interesse social, moradia popular. Então eu creio que a Prefeitura pode induzir a retomada do crescimento, colaborar com isso, inclusive atraindo investimentos do Estado, da União e mesmo captação internacional, e tem que criar um ambiente para que empresas possam retomar investimento na cidade de São Paulo, gerando emprego no nível que nós precisamos. E tem a questão também de mobilidade e transporte, que entra muito na sua pauta. Entraria nessas obras para geração de emprego? Haveria uma reestruturação nas cidades, zeladoria com mudanças maiores? Eu acredito que nós temos que avançar no transporte de alta capacidade, que é um desafio de São Paulo. Não é uma tarefa só da cidade, mas o prefeito é um líder político que deve atrair outros setores, outros entes da federação, dialogar, construir parcerias, de um lado isso, e ao mesmo tempo avançar em temas como os corredores de ônibus, que você pode ampliar muito a capacidade de transporte na cidade. A zeladoria da cidade, o cuidado com a cidade, está muito precário. Agora, na véspera da eleição, o prefeito começou a se mexer. Mas se você parar para avaliar os últimos anos, a cidade estava bastante sofrida. Praças, o asfalto nas principais vias e nos bairros. Então, eu creio que a zeladoria pode ser um mecanismo de geração de emprego, mas, sobretudo, tem que cuidar da cidade. E cuidar da cidade sempre, não apenas na véspera da eleição. E, deputada, a respeito de transportes, nós temos uma pergunta aqui que foi encaminhada pelo Laureano Arantes Neto, querendo saber da frota de ônibus elétrico a bateria, porque se fala tão pouco nisso, nessa ampliação, porque seria muito benéfico para o meio ambiente. Eu não tenho a menor dúvida. Aliás, o transporte com veículos elétricos é o futuro. Se você observar, as principais cidades da Europa já têm um número expressivo de veículos elétricos, inclusive veículos individuais. E São Paulo pode ter veículos elétricos como parte da estratégia de ter sustentabilidade na atividade de transporte, como deve ser a sustentabilidade ambiental buscada em muitos outros âmbitos da administração.
Agora, deputado, o senhor falou na questão de obras públicas focadas aí na habitação para a população mais carente. Agora, a partir do ano que vem, vai ter uma revisão do plano diretor. Como é que o senhor repensa ou pensa na cidade de São Paulo? O plano diretor, na minha opinião, ele é bom. Inclusive no que diz respeito à estratégia de desenvolvimento urbano. A orientação do plano diretor visa aproximar o trabalho da moradia. O desafio é tirar do papel. Você tinha 4 eixos propostos para o desenvolvimento urbano e nenhum deles saiu do papel. O próprio Arco Tietê, que é o que foi mais avançado, chegou a ser publicado, acabou não sendo efetivado. Mas eu acredito que nós temos que rever as causas da não implementação desses 4 eixos de desenvolvimento urbano, aprofundar a perspectiva de trabalhar o adensamento habitacional vinculado ao transporte de alta capacidade, que é um fundamento importante desse plano diretor, e, sobretudo, fazer do plano diretor um instrumento de desenvolvimento urbano. Eu falei há pouco de operações urbanas que estão previstas na legislação municipal e cujo potencial não tem sido explorado adequadamente pela administração. O plano diretor pode ser um vetor, um fator de segurança jurídica e de estímulo para o desenvolvimento urbano da cidade. E, deputado, todos os candidatos estão falando da questão da Cracolândia. Eu queria saber como é que o senhor pensa em tratar essa questão. Primeiro, eu espero iniciar em janeiro de 2021 um processo na Cracolândia que tenha continuidade. Porque enfrentar um problema da gravidade da Cracolândia, você não enfrenta com espasmos, com uma ou outra iniciativa isolada. E é necessário um investimento permanente para que nós superemos o drama que é a Cracolândia. E ali tem 3 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão de saúde. Ali você tem a drogadição, a dependência química, que exige políticas de reparação de danos para que nós possamos criar a possibilidade de, segundo vetor, reinserção social, econômica, produtiva dessas pessoas. É preciso que elas tenham oportunidade de reagrupamento familiar e de emprego e trabalhar a dimensão da saúde, trabalhar a dimensão socioeconômica, a dimensão de segurança. E aí é preciso inteligência, a polícia tem que ter inteligência para desbaratar as quadrilhas do tráfico de drogas que fazem daquela população em situação vulnerável o seu escudo. Nessas 3 dimensões, saúde, a dimensão socioeconômica e de segurança pública, com investimento permanente, eu confio que podemos superar a triste realidade que vive a Cracolândia. Bom, e outra dificuldade que vai ficar da pandemia ainda, ou uma dificuldade agravada, é a questão da educação. E para a educação, qual seria o seu projeto? Veja, eu sou daqueles que crê que a volta às aulas deve se dar com vacina. Eu sou casado com uma professora que dá aula numa escola em Itaquera. Eu vivo, a partir do olhar dela, o drama que tem os professores, os educadores, com o ano que nós vivemos. Agora, o ano letivo você recupera, as vidas não. É necessário ter como referência protocolos de segurança, talvez uma revisão do calendário escolar do ano que vem e dos próximos anos, para que nós possamos, ao longo dos próximos anos, recuperar a perda pedagógica, de aprendizagem que as crianças tiveram. Agora, o comando desse processo deve ser a perspectiva de cuidar da saúde das crianças, das suas famílias e dos educadores. Agora, deputado, tem uma outra pergunta aqui que tem muito a ver com a sua pauta de trabalho, o desejo, por exemplo, de ter uma cidade antirracista, né? E o foco da sua campanha vai nesse sentido. E o Barros Tadeu está perguntando, em branco, então só poderá votar em branco, pegando inclusive o slogan da sua propaganda? Ao contrário, a superação do racismo é uma tarefa de todos aqueles que têm compromisso com a produção, com a promoção da democracia no Brasil. Não há democracia com racismo. É necessário que nós, negros e brancos que tenham consciência da necessidade de superar o racismo, estejamos juntos para fazermos uma sociedade igual em oportunidades. Todos nós somos iguais. Deus nos fez iguais. A sociedade estrutura diferenças. E o Brasil, que é um país que viveu durante séculos com racismo, tem um padrão de desenvolvimento de formação sócio-histórica em que os negros e negras não têm as mesmas oportunidades. O que eu quero fazer é que São Paulo seja um lugar de oportunidades para todos, oportunidades iguais para todos, e que os negros e negras também tenham oportunidade. Quando São Paulo for uma cidade melhor para os negros e para as negras, será uma cidade melhor para todos. Esse é o nosso objetivo. Agora, ainda em relação à infraestrutura, a gente tem alguns desafios na cidade, fora a questão da habitação, de zeladoria, questão de enchentes, questão de congestionamento, do trânsito. O senhor falava há pouco das obras públicas e do transporte público, mas como melhorar a condição da cidade no geral? É preciso ter foco.
Eu acredito, Denise, que a minha experiência pessoal de ter nascido na periferia de uma grande cidade, cidade de Salvador, conhecer o que é escola pública, posto de saúde público, ônibus lotado, enchente em casa, por exemplo, me faz mais sensível e atento a esse tema. Eu não aceito que o Jardim Pantanal, nós convivamos todo janeiro com aquela região debaixo d'água. É necessário ter foco, microdrenagem, macrodrenagem e até reassentar famílias, para que elas não fiquem expostas ao drama das enchentes. Eu creio que é necessário que a Prefeitura tenha metas claras. Eu vou defender, o nosso governo vai ter metas claras, objetivos claros, para que a sociedade possa monitorar, acompanhar e dialogar conosco sobre o que deve ser prioridade. Vamos trabalhar muito para acabar com o drama das enchentes na cidade de São Paulo. Agora, deputado, o senhor tem várias propostas que contam aí com a parceria do governo estadual e também do governo federal. E o senhor, como deputado, tem visto que não é tão fácil conseguir essa parceria em muitos temas. Tem uma situação, inclusive, de quase concorrência. A pandemia mostrou isso em várias ocasiões. Como se pode conciliar os interesses e garantir essa melhora da cidade com a participação maior do setor público, que é o que a pauta coloca, né? Olha, a vantagem de você vir de baixo, que é meu caso, de ser uma pessoa de origem humilde e pobre, é que na nossa vida nada nunca foi fácil. Então eu já estou acostumado a enfrentar adversidades, enfrentar dificuldades. O prefeito de São Paulo tem que ser um líder político, que senta de igual para igual com o governador do estado, com o presidente da República, e não é de pires na mão, é exigindo o que é devido a São Paulo. Nós produzimos aqui 10% da riqueza do país. E o sistema tributário brasileiro, como você conhece muito bem, ele concentra muito na União a receita. Então nós vamos ter que buscar recursos da União, recursos do Estado, para transformar a cidade num canteiro de obras, para modernizar sua estrutura urbana, para gerar emprego, garantir São Paulo como lugar da oportunidade, que foi o que me trouxe para São Paulo, o sonho de ter uma chance. E eu quero que São Paulo volte a ser a cidade que dá chance para todas as pessoas. Agora, em que medida poderia haver a participação da iniciativa privada nesse processo todo? Olha, é impensável São Paulo crescer e se desenvolver sem a participação do setor privado. O poder local, a prefeitura, tem duas tarefas: oferecer a base legal para induzir o desenvolvimento econômico e oferecer a infraestrutura adequada. Desse modo, nós temos que atrair empresas. São Paulo, nos últimos 20 anos, 30 anos, só perdeu empresas. E ainda assim, nós temos grandes empresas situadas na nossa cidade. Nós temos que transformar a nossa cidade num polo de atração da indústria, por exemplo, da nova indústria, da indústria 4.0, ancorada nas novas tecnologias. Nós temos aqui o maior parque científico tecnológico da América Latina, que não dialoga com a economia. E a prefeitura tem que ter o papel de aproximar a economia da universidade e, através da reindustrialização ancorada na ciência e tecnologia, sermos, de novo, a locomotiva do país. Mas aí com estímulos também do governo à iniciativa privada. Eu não tenho a menor dúvida, Denise, é muito importante que o setor público estimule o setor privado a atuar. Eu não tenho a menor dúvida. Nós não podemos ter toda a atividade controlada pelo Estado. Isso não é inteligente. Você tem que ter inteligência e garantir as bases normativas ou a segurança jurídica e a infraestrutura necessária para que a cidade volte a crescer, gerar emprego, renda, que é o nosso principal objetivo, para que as pessoas sejam felizes. Perfeito. Eu conversei aqui com o deputado federal Orlando Silva, que é candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PCdoB. Deputado, muito obrigado. Uma boa noite. Eu agradeço. 65 é o meu número. Peço o voto de todos que nos acompanham. Com vocês. Lembrando que essa entrevista com o candidato Orlando Silva